Eu matei a minha mãe no dia em que ela me ensinou o que era o ódio verdadeiro, não com veneno ou faca, mas com o silêncio que devora almas. O meu filho, com 7 anos, chorava no meu colo enquanto eu jurava que aquela bruxa velha pagaria por cada lágrima dele, e ela pagou, ou se pagou, até ao último cêntimo da herança que lhe dei de coração aberto. Dizem que o sangue não mente, mas o meu mentiu por décadas. Agora, com as mãos limpas de culpa e o peito cheio de justiça, eu digo, família é a maior ilusão, e eu quebrei a dela como se quebra um espelho amaldiçoado. O sol de Lisboa entrava pela janela da cozinha como uma lâmina afiada, cortando o ar carregado de cheiro a café queimado e pão fresco da padaria da esquina. Eu estava ali, de pé, com a chávena na mão, a ferver por dentro enquanto o meu filho, o Afonso, desenhava no chão com giz colorido que eu lhe comprara na Feira da Ladra. Ele tinha 7 anos, olhos castanhos como os do pai, Deus o tenha, que se foi há 3 anos num acidente de moto na A1, deixando-me sozinha com este pedaço de céu que eu protegia com unhas e dentes. A minha mãe, a Dona Isabel, ligara na véspera, com aquela voz melosa que usava para manipular o mundo desde que eu era criança. Filha, a festa dos meus 70 anos é amanhã. No jardim da casa em Sintra. Vem, traz o miúdo. Mas... Bem, o Afonso é barulhento, sabes? As tias idosas não aguentam. Eu ri na hora, um riso seco como o vinho do Douro envelhecido demais. Barulhento. O meu filho era a luz que iluminava as noites em que eu acordava a suar frio, recordando como ela me batera com o cinto por causa de um prato partido quando eu tinha 9 anos. Mas eu engoli o veneno. Claro, mãe. Vamos todos. Desliguei o telefone e abracei o Afonso, sentindo o coração dele bater contra o meu, pequeno e puro, como as ondas do Atlântico que lambem as praias de Cascais nos verões que passávamos juntas, ou pelo menos era o que eu pensava. Naquela noite, deitei-me na cama estreita do nosso apartamento em Alfama, com o som dos fado e quando das ruas lá embaixo, e sonhei com ela, a minha mãe, com o cabelo grisalho preso num coque apertado, a rir com as irmãs enquanto me ignorava nas festas de família. Acordei com um aperto no peito, o tipo de aperto que te faz questionar se o amor materno é real ou só uma história que contamos para dormir melhor. No dia seguinte, vestiu Afonso com a camisa branca que eu passara a ferro até ficar impecável, e pusemos o caminho para Sintra. A autoestrada estava cheia de carros com bandeiras de Portugal ao alto, era véspera de feriado nacional, o dia da restauração, e o ar cheirava a liberdade fingida. Eu dirigia o velho Fiat que herdara do meu pai, com o rádio sintonizado numa estação de fado moderno, aquela que canta sobre amores partidos e vinganças doces. O Afonso cantava baixinho, ai, esta Lisboa minha, e eu sorria, fingindo que o mundo era justo. Chegámos à vila dela por volta das 11, o portão de ferro forjado rangendo como um lamento antigo. A casa era um relicário de memórias, paredes caiadas de branco, azulejos azuis nas escadas que contavam histórias de mouros e reis, e o jardim lá atrás, com românceras carregadas de frutos vermelhos como sangue fresco. A festa já fervilhava. Mesas compridas cobertas de toalhas de linho, pratos de bacalhau à brás fumegante, pastéis de nata dourados como o sol de verão, e garrafas de vinho verde gelado a soar no calor. As tias, as minhas tias, mulheres de rostos enrugados como pergaminhos antigos, tagarelavam em redor da minha mãe, que reinava no centro como uma rainha destronada mas ainda vaidosa. Ela usava um vestido florido, daqueles que comprei para ela no Chiado no ano passado, e um colar de pérolas que o meu pai lhe dera antes de morrer de cancro no pulmão, fumando aqueles cigarros baratos de contrabando. Olha quem chegou, gritou ela, abrindo os braços. Abracei-a, sentindo o perfume dela, lavanda misturada com algo azedo, como arrependimento não dito. O Afonso correu para os primos, rindo alto, o seu riso e quando como sinos de igreja em Belém. Tudo correu bem nas primeiras horas. Bebi um copo de Porto Seco, conversei com o tio Manuel sobre o futebol, o Benfica ganhara o último derby, e ele jurava que era sinal de bom agouro, e ajudei a servir as sobremesas. Mas então veio o momento. A minha mãe puxou-me para o lado, perto da fonte no jardim, onde a água murmurava segredos para as flores de jasmim. Filha, o Afonso. Ele está a ser demasiado. Corre para todo o lado, grita, derrubou um copo. As tias queixam-se. Diz-lhe para se portar bem, ou... Bem, talvez seja melhor ele ir para dentro. Eu pesquei, o mundo inclinando-se como um copo de vinho derramado. Mãe, ele tem 7 anos. É uma festa. Deixa-o ser criança. Ela franziu o sobrolho, aqueles olhos cinzentos que me olhavam sempre como se eu fosse uma decepção ambulante. É a minha festa, Mariana. Eu decido. Proíbo de ficar. Leva-o para casa. Volta sozinha se quiseres. O ar parou. O riso das tias tornou-se um zumbido distante, como o mar a recuar antes da tsunami. Proíbo. As palavras ecoaram na minha cabeça, cavando um buraco negro no peito. O meu filho, o neto dela, sangue do seu sangue, banido como um cão vadio das ruas de Alfama. Eu vi flashes,
Ela a ignorar-me na escola, quando eu cheguei com um prémio de poesia e ela disse, bom, mas o teu irmão é melhor em matemática. Ela a vender o meu quarto para pagar dívidas de jogo no casino de Estoril, ela a culpar-me pela morte do pai, como se eu tivesse acendido o cigarro. Mas isso era o limite. O fio que se parte, e o pano rasga todo. Virei-me sem uma palavra, chamei o Afonso. Ele veio a correr, com as mãos sujas de morangos, os olhos brilhantes. Mãe, a avó disse que eu posso comer mais um pastel. Eu sorri, um sorriso de vidro rachado. Claro, amor. Mas vamos embora. A avó tem de se divertir com as tias. No carro, ele chorou. Porquê, mãe? Eu fiz asneira. Abracei-o contra o volante, as lágrimas quentes no meu rosto misturando-se com o suor do calor de Sintra. Não, meu anjo. A avó é que é asneira. Mas a mãe vai tratar disto. Dirigi de volta a Lisboa com o coração em chamas, o trânsito da IC17 um borrão de luzes e buzinas. Naquele momento, jurei, ela pagaria. Não com gritos ou polícia, isso era para os fracos. Eu pagaria com o que ela mais amava, o conforto que eu lhe dera, o teto que eu pusera sobre a sua cabeça grisalha, o dinheiro que eu transferira mês após mês para que ela não mendigasse nas ruas de Rossio. Cheguei a casa e liguei para o advogado. O Dr. Sousa, um homem magro de Setúbal com olhos de falcão e um fato cinzento que cheirava a tabaco de cachimbo. Mariana, o que se passa? São 2 da tarde. Expliquei, a voz tremendo como uma folha ao vento do Tejo. Ele riu baixo, um riso de quem vira famílias portuguesas desfazerem-se como pão amanhecido. Tens tudo documentado? As transferências, o título da casa. Sim, tinha. Anos de recibos guardados numa caixa de sapatos no armário, como relíquias de uma guerra fria. A casa em Sintra. Eu comprara para ela após a morte do pai, com o seguro de vida dele e o meu suor de enfermeira no Hospital de Santa Maria, trabalhando turnos de 12 horas para limpar sangue de macas e consolar moribundos. O carro. O meu velho Fiat, mas eu financiara o dela, um Renault que ela usava para ir ao cabeleireiro em Cascais. As joias. Presentes meus, compradas em pechinchas no mercado de Campo de Ourique. Faça o que for preciso, doutor. Recupere tudo. Desliguei e olhei para o Afonso, que dormia no sofá com o urso de peluche que o avô lhe dera. Sentei-me ao lado dele, acaricando o cabelo macio, e senti o ódio crescer como era selvagem nas paredes das ruínas romanas de Milreu. Não era só raiva, era clareza. Pela primeira vez, vi a minha mãe não como a vítima de um marido ausente, mas como a carrasca que moldara as minhas cicatrizes. Em Portugal, onde a família é sagrada como o santuário de Fátima, trair o sangue é o pecado mortal. E ela traíra o nosso. Naquela noite, enquanto o Afonso sonhava, eu planeei. Comecei pelo telefone, mandei uma mensagem para ela. Mãe, obrigada pela festa. O Afonso adorou. Amanhã falo contigo. Mentira doce, como o arroz doce das festas de São João. Ela respondeu com corações e emojis de vinho, ignorante do furacão que se aproximava. Deitei-me, o corpo exausto mas a mente afiada como uma navalha de barbearia em Alfama. Sonhei com o dia seguinte, o dia em que eu tomaria de volta o que era meu, pedaço por pedaço, e a deixaria nua perante o espelho da sua própria vaidade. Acordei com o sol a bater na cara, filtrado pelas cortinas finas do quarto que davam para a rua íngreme de Alfama. O cheiro a sardinha assada subia dos vendedores ambulantes, era sábado, e Lisboa acordava para o mercado. O Afonso ainda dormia, enroscado nos lençóis como um novelo de lã, e por um momento, o mundo pareceu pacífico, como as tardes em que o levava ao oceanário para ver os tubarões nadarem em círculos eternos. Mas o ódio era uma âncora, puxando-me para o fundo. Levantei-me, vesti um robe velho de algodão, aquele que o meu pai usava para ler o público no terraço, e preparei o pequeno almoço, ovos mexidos com chouriço, pão de milho torrado e café forte, preto como a noite em que o enterrei. Enquanto comia, o telefone vibrou. Era o Dr. Sousa. Bom dia, Mariana. Os papéis estão a ser preparados. A casa em Sintra está registada em teu nome, ela só tem usufruto, e podes revogá-lo por ingratidão comprovada. O carro, idem. As transferências. Vamos parar tudo e reclamar o que for possível. Mas estás certa disto? Família é família. Ri, um riso amargo que sob a fel. Doutor, em Portugal, família é o que te enterra vivo se não lutares. Faça-o. Desliguei e olhei para o espelho rachado na parede da cozinha, uma herança da minha mãe, que o atirara ao chão numa das suas birras alcoólicas quando eu era adolescente. Os meus olhos, inchados de choro contido, fitavam-me de volta, olhos de uma mulher de 38 anos que passara a vida a perdoar, a dar, a sangrar por quem não merecia. Decidi começar devagar,
como quem planta uma vinha no Douro, raízes profundas antes da colheita. Liguei para ela às 10, mãe, dormiste bem? A festa foi linda. A voz dela veio rouca, ainda com vinho na garganta. Ah, filha, foi perfeita. Mas o teu miúdo? Bem, sabes como é. As tias adoram paz. O estômago revirou-se-me como o mar em tormenta na costa da Nazaré. Paz. Ele é o teu neto, mãe. O sangue do teu sangue. Como pudeste proibi-lo? Silêncio do outro lado, daqueles silêncios que pesam como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Mariana, não dramatizes. Ele é hiperativo, como tu eras. Eu só quis. Quis o quê? Mostrar que mandas. Que eu e ele somos descartáveis. A voz dela endureceu, como o granito das muralhas de Óbidos. Não me venhas com lições. Eu criei-te sozinha, depois do teu pai se ir embora. Tens-me de agradecer. Ri alto, agora de verdade. Agradecer. Por me bateres. Por me fazeres limpar casas alheias aos 14 para pagares as tuas dívidas. Mãe, o agradecimento acabou ontem. Desliguei antes que ela respondesse, o coração a martelar como o tambor de um rancho folclórico em Évora. O Afonso acordou então, esfregando os olhos. Mãe, quem era? A avó, amor. Mas não te preocupes, ela vai aprender a amar-te direito. Levei para o parque da Alameda, onde as crianças corriam entre as árvores centenárias, e ali, debaixo de um plátano frondoso, contei-lhe uma história inventada, sobre uma bruxa egoísta que perdia o seu castelo por ser má com o príncipe pequeno. Ele riu, alheio ao veneno que corria nas minhas veias. Mas eu planeava cada passo. A casa em Sintra era o primeiro golpe. Eu dera-lhe em 2018, após vender o meu apartamento em Benfica para a pagar, um gesto de filha perfeita, pensei na altura. Mas os documentos provavam, era minha, com cláusula de revogação por comportamento ingrato. O Dr. Sousa confirmou por e-mail às 11, processo iniciado. Notificação chega amanhã. Almoçámos pastéis de bacalhau no Tempo Rei, ali perto do Castelo de São Jorge, com vista para os telhados vermelhos de Lisboa que pareciam sangrar ao sol. O Afonso devorava-os com molho de piripiri, os lábios vermelhos como romãs maduras. Mãe, quando é que a avó me deixa brincar no jardim dela outra vez? Engoli em seco, o piripiri queimando como remorso. Em breve, meu sol. Mas às vezes, as avós precisam de uma lição para serem melhores. Ele assentiu, inocente, e eu odiei-me um pouco por o envolver, mesmo que indiretamente. Mas o ódio pela minha mãe era maior, uma maré que tudo arrastava. A tarde passou em devaneios. Fui ao banco em baixa, transferi as poupanças que lhe enviava mensalmente, 500 euros, o suficiente para as suas saídas ao casino e aos salões de beleza em Cascais. O caixa, uma rapariga jovem de cabelos pretos como a noite alentejana, ergueu uma sobrancelha. Vai para a caridade. Sorri friamente. Algo assim. Para uma causa pessoal. Saí com o recibo na mão, sentindo-me como Joana d'Arc a queimar na fogueira, purificada pelo fogo da justiça. Em casa, enquanto o Afonso via desenhos no tablet, revirei a caixa de memórias, fotos amareladas de minha criança, ao colo dela em Fátima, a rezar à Virgem, cartas que lhe escrevi da Universidade em Coimbra, suplicando perdão por ser uma carga, e o testamento do pai, que me deixara tudo, mas ela manipulou para ficar com a parte do leão. O golpe 2 veio à noite. Liguei para o mecânico em Sintra, o Sr. João, que consertava o Renault dela há anos. Dr. Sousa ligou. O carro vai ser rebocado amanhã. Diga à Dona Isabel que é por ordem judicial. Ele hesitou. Mas, senhora, ela é uma boa cliente. E eu sou a dona, Sr. João. Diga-lhe que a família se desfaz quando se parte o laço. Desliguei e deitei-me cedo, o corpo dormente mas a mente em ebulição. Sonhei com ela, sozinha na vila, as romãs secas, o portão trancado, batendo à minha porta em Alfama com mãos trêmulas. Acordei a rir, o riso de quem prova o vinho da vingança pela primeira vez, tinto, encorpado, com notas de ferro e sal. No dia seguinte, a notificação chegou por correio registado. Eu sabia porque o Dr. Sousa me avisara. Imaginei a Abril na cozinha de Sintra, com o bolo de chá a tremer nas mãos envelhecidas. O quê? Mariana, sua ingrata. Gritaria ela para o vazio, as tias longe, o vinho verde azedo na boca. Eu levei o Afonso à praia de Carcavelos, construímos castelos de areia que o mar levava, e sussurrei-lhe, vês, amor? Às vezes, para construir novo, há de se destruir o velho. Ele sorriu, e naquele sorriso, vi o futuro, livre dela, livre do peso que ela me impusera como uma corrente de escravos nas minas de São Domingos.
Mas o ódio não parava. Era uma fome, e eu alimentava-a com memórias. Recordava o dia em que o meu pai morreu, eu, com 25 anos, a segurar a mão dele no hospital, enquanto ela, no corredor, falava ao telefone com as amigas sobre o fim de um capítulo. Eu paguei o funeral, as flores de cravo vermelho, o banquete com leitão da bairrada. Ela gastou a herança em viagens à Espanha, deixando-me com as dívidas. Agora, era a minha vez. O Dr. Sousa ligou à tarde, o carro foi rebocado. Ela ligou para o tribunal, histérica. Mas os papéis estão sólidos. Ri. Bom. Próximo, as joias. Elas estavam no cofre da casa, um colar de ouro que eu comprara com o bónus de Natal do hospital, para o seu aniversário de 65. Mandaria um serralheiro. Enquanto o sol se punha sobre o Tejo, tingindo o céu de laranja como os azulejos de Mafra, abracei o Afonso e pensei, isto não é vingança, é libertação. Mas no fundo, sabia que era as duas coisas, e o preço seria o sono eterno, assombrado pelos fantasmas que invocava. Os dias seguintes foram um turbilhão, como o vento quente que sopra do Alentejo e sacode as oliveiras centenárias. Lisboa acordava todos os dias com o mesmo ritual, o sino da Basílica dos Mártires a tocar às 7, o cheiro a pastelaria invadindo as ruas empedradas, e eu, Mariana, a vestir a armadura de enfermeira no Hospital de Santa Maria, onde salvava vidas alheias enquanto planeava destruir a minha própria família. O Afonso ia para a escola em Alfama, uma escolinha pequena com patio de azulejos onde as crianças jogavam à malha e cantavam modinhas antigas. Eu beijava-o na testa, porta-te bem, meu rei, e saía, o coração dividido entre o dever e o demónio que acordara em mim. A reação dela veio como um fado trágico, uma batida furiosa à porta do meu apartamento na terça-feira à noite. O Afonso estava a dormir, e eu abri, vestida com o pijama gasto, o cabelo despenteado como as ondas revoltas do Cabo da Roca. Lá estava ela, a Dona Isabel, com o casaco de lã poído, aquele que eu lhe tricotara em Coimbra, nos invernos frios de neve rara, os olhos vermelhos de choro e raiva, o rosto marcado por rugas que pareciam sulcos de arada em terra seca. Mariana. O que é isto? O carro rebocado. As tuas ameaças por mensagem. És louca. Eu sou a tua mãe. Entrei fechando a porta devagar, como quem fecha o caixão de um parente distante. A cozinha era pequena, iluminada por uma lâmpada nua que pendia do teto como uma forca, e servi-lhe um copo de água, não vinho, não merecia o conforto. Senta-te, mãe. Ela obedeceu, trêmula, as mãos a torcer o lenço de renda que herdara da avó minhota. O Afonso. Onde está ele? Não me digas que o meteste nisto. O nome dele na boca dela era como sal numa ferida aberta. Ele está a dormir. E sim, meti-o nisto, tu meteste-o quando o expulsaste da tua festa como se fosse lixo das ruas de Moraria. Ela fungou, lágrimas escorrendo como chuva de outono em Évora. Eu só quis paz, filha. As tias são velhas, o barulho. Tu eras assim, recordas? Correndo, gritando, e eu a trabalhar dobras no fábrica de cortiça em Setúbal para te alimentar. Parei, o copo na mão tremendo. Recordava sim, as noites em que ela voltava cheirando a resina e álcool, caindo na cama enquanto eu, aos 10, aquecia sopa enlatada no fogão a gás. Mas o trabalho era desculpa para as ausências, para os namorados que trazia para casa, para os gritos que ecoavam pelas paredes finas. Trabalhaste, mãe? Ou jogaste no casino até perdermos o teto? Vende-me o quarto, recordas? Aos 16, para pagares uma dívida ao buque do futebol. Ela ergueu a cabeça, os olhos flamejando como os fogos de artifício na festa de Santo António. Isso foi um erro. Eu errei, mas tu. Tu dás-me a casa, o carro, o dinheiro, e agora? Ingratidão. O que dirá o povo? Em Sintra, todos sabem, a filha que rouba a mãe viúva. Ri, um riso que encheu a cozinha como o aroma de canela em rabanadas de Natal. O povo. O povo de Portugal sabe de mães que batem, que manipulam, que proíbem o sangue por vaidade. Tu proibiste o Afonso, mãe. O meu filho, o teu legado. Por isso, recupero tudo. Ela levantou-se, apontando um dedo ossudo como uma acusação de tribunal em Coimbra. Tu és como o teu pai, egoísta, fraco. Ele fumava aqueles cigarros por minha causa, para me irritar, e morreu por isso. E tu? Enfermeira, a salvar estranhos, mas a matar a própria mãe viva. As palavras acertaram como um murro no estômago, evocando o quarto de hospital, o bip do monitor, o último suspiro dele enquanto eu segurava a mão calejada de anos no estaleiro de Lisboa. Não penses que podes usar o pai contra mim. Ele odiava-te no fim, sabias? Dizia-me em segredo, Mariana, foge dela, casa-te cedo, faz a tua vida.
E eu fiz, casei com o João, tive o Afonso, construí algo puro. Tu? Ficaste com a casa dele, o dinheiro, e agora queres mais. O silêncio caiu pesado, quebrado só pelo tic-tac do relógio de parede, um cuco que o meu pai trouxera da Alemanha, onde trabalhara como imigrante nos anos 70. Ela sentou-se de novo, derrotada, o corpo encolhido como uma figueira seca no Alentejo. O que queres, então? Dinheiro. Eu não tenho nada sem ti. Balancei a cabeça, sentando-me à frente dela, os olhos nos dela, como duas espadas cruzadas. Quero que sintas, mãe. Que sintas o vazio que me deste a vida toda. A casa vai a leilão na próxima semana, comprei-a para ti, mas agora serve para mim e o Afonso termos um futuro. O carro. Vendo para pagar as multas. As joias. O serralheiro vai amanhã. E o dinheiro? Para de sonhar com casinos, vai lavar pratos se precisares. Ela chorou então, de verdade, soluços que sacudiam o corpo como terremotos na costa do Algarve. Por um segundo, o meu coração amoleceu, era a mulher que me dera à luz numa maternidade em Lisboa, em pleno 25 de abril, o dia da Revolução que prometia liberdade mas nos deu só mais correntes. Abracei-a, sentindo os ossos frágeis sob a pele fina, e sussurrei, pede perdão ao Afonso. Diz-lhe que o amas. Talvez aí eu pare. Ela ergueu o rosto, molhado de lágrimas, e murmurou, eu amo, filha. Amo-vos. Mas o orgulho. É o meu veneno. Soltei-a, o abraço virando sem gelo. Então, bebo até ao fim. Ela saiu cambaleante para a noite de Alfama, onde os turistas bebiam ginginha e dançavam ao som de viola, alheios aos dramas que se tecem nas sombras das casas mouriscas. Fechei a porta e fui ver o Afonso, que acordara com o barulho e espreitava da porta do quarto. A avó veio. Assenti, ajoelhando-me ao nível dele, veio, mas aprendeu uma lição. Agora, dorme. Amanhã levamo-te ao zoo de cabra. Ele sorriu, e eu deitei-me ao lado, o corpo exausto mas a alma em chamas. Naquela noite, sonhei com o leilão da casa, potenciais compradores, casais ricos despatriados, a arrematarem o meu passado por 300 mil euros, o suficiente para um apartamento maior, uma vida nova em Cascais, longe das garras dela. O Dr. Sousa ligou na manhã seguinte, enquanto eu preparava o pequeno almoço. Ela contestou, Mariana. Diz que és doente mental, que o Afonso precisa de avó. Ri, servindo cereal ao miúdo. Manda os relatórios médicos, sou sã como o pão de Mafra. E os testemunhos, o tio Manuel viu-a expulsar o Afonso, a prima Luísa ouviu as queixas das tias. Ele suspirou. Isto vai para tribunal. Preparar-te para o escândalo. Escândalo é o que ela me deu a vida toda. Agora, é a minha vez de brilhar. Os dias viraram semanas. O serralheiro foi a Sintra, um homem calvo de Almada, com mãos como bigornas, e recuperou as joias, o colar, os brincos de safira que comprei em memória da avó paterna. Vendi-os numa casa de penhores no Chiado, sentindo o ouro derreter nas minhas mãos como o perdão que nunca viria. Ela ligava todos os dias, ora suplicante, ora furiosa, Mariana, volta ao trabalho, esquece isto. Mas eu desligava, bloqueava o número, e focava no Afonso, lições de natação na piscina do Saldanha, tardes no Museu do Azulejo, onde lhe contava histórias de Portugal antigo, de rainhas traídas e reis vingativos. O ódio evoluía, tornando-se algo mais profundo, uma dissecação da alma, como um cirurgião no bloco operatório a abrir o peito para ver o coração pulsar. Eu via-a agora não como monstro, mas como vítima dela própria, uma mulher crescida na ditadura de Salazar, onde as mães eram mártires silenciosas, e o amor, uma moeda de troca. Mas o perdão. Isso exigia dela o que ela nunca tivera, humildade. E eu? Eu tornava-me a juíza, o carrasco, a testemunha. No Tribunal da Relação de Lisboa, semanas depois, o juiz, um homem idoso de barba branca como o mármore dos Jerónimos, ouviu os argumentos. Ela chorava na banca da defesa, o advogado dela, um jovem de fato barato, balbuciando sobre laços de sangue. Eu falei com voz firme, citando o Código Civil, artigo 2402, revogação por ingratidão grave. O martelo bateu. A casa era minha para vender, o usufruto revogado. Ela saiu do tribunal cambaleando, sozinha, para a chuva fina de Lisboa que lavava as ruas como lágrimas de decepção. Eu abracei o Afonso à saída, o ar cheirando a castanhas assadas dos vendedores, e sussurrei, vencemos, amor. Mas a vitória era agridoce, como o vinho de colares envelhecido em cascos de carvalho queimado. A venda da casa em Sintra foi como um exorcismo, devagar, doloroso, mas libertador, como arrancar uma farpa cravada na carne há décadas. O leilão aconteceu numa sala abafada do edifício do CTT em Lisboa, com ar cheirando a papel velho e café requentado.
Eu sentei-me na primeira fila, o Afonso ao lado, entretido com um livro de histórias de Dom Quixote que lhe comprara na feira do livro, ironia, pois eu combatia moinhos de ilusões familiares. Os licitadores eram um misto, um casal de reformados de Cascais, olhos ávidos como gaivotas sobre o mar, um investidor estrangeiro, americano talvez, com sotaque arrastado e fato de linho, e, no fundo, ela, a minha mãe, escondida num casaco escuro, o rosto pálido como o mármore das estátuas em Belém. O martelo do leiloeiro, um homem gordo de bigode grisalho, ecoava como trovões no Douro em tempestade. 300.000 euros. Quem dá mais? O americano arrematou por 350, o suficiente para eu comprar um apartamento modesto em Oeiras, perto da praia, com jardim para o Afonso correr sem medo de portões trancados. Assinei os papéis com mãos firmes, sentindo o peso sair dos ombros como uma mochila de peregrino em Santiago de Compostela. Lá fora, o sol de maio batia forte, aquecendo as pedras da Rua Augusta, e eu levei o Afonso a gelados na Santini, pistácio para ele, chocolate amargo para mim, que amargor era o meu novo sabor. Ela esperava-nos à saída, encostada a uma parede, fumando um cigarro com dedos trêmulos, hábito que jurara largar após o pai. Mariana. A casa. Era o nosso lar. Soprei fumo imaginário, recordando as noites em que fumara sozinha após o divórcio do João, não, após a morte dele, nosso. Era meu suor, mãe. Tu viveste de graça, como uma rainha sem reino. O Afonso puxou-me a mão. Avó. Ela olhou para ele, os olhos suavizando por um instante, como o sol a romper nuvens no Gerês. Meu neto. Perdoa a avó. Ele hesitou, olhando para mim, e eu assenti. Ele correu para ela, abraçando as pernas magras, e ela chorou, ajoelhando-se na rua movimentada, alheia aos olhares curiosos dos lisboetas. Naquele abraço, vi uma fresta, talvez redenção, talvez teatro. Convidámo-la para casa, não por piedade, mas para testar os limites do meu coração endurecido. Em Alfama, servimos chá de hortelã-pimenta, colhido no mercado da Ribeira, e sentámo-nos na sala pequena, com pôsteres de fado nas paredes e o som distante de uma concertina. O Afonso desenhou para ela um sol com um sorriso, e ela riu, um riso frágil como vidro de murano. Eu errei, Mariana. O orgulho. É a herança do meu pai, que me batia por sonhar alto. Queria ser atriz, sabes? Em Lisboa dos anos 60, mas ele disse, mulheres portuguesas servem, não brilham. Pela primeira vez, ouvi vulnerabilidade na voz dela, como o lamento de um fado de Amália num teatro escuro. Contei-lhe então as minhas cicatrizes, as noites em que, adolescente, fugia para o Tejo para não ouvir os gritos dela com os amantes, o casamento com o João, apressado para escapar, mas doce como figos maduros, a morte dele na mota, chovendo em pleno IP7, deixando-me com um filho e um buraco no peito. Tu nunca estiveste lá, mãe. Para o funeral, mandaste flores, flores. Como se pétalas curassem o vazio. Ela baixou a cabeça, lágrimas caindo na chávena. Eu tinha medo. Medo de te perder como perdi o teu pai para o cancro. Fugi para o jogo, para o álcool, para não sentir. O Afonso dormiu no sofá, e nós falámos até à madrugada, desenterrando fantasmas como arqueólogos em Coimbriga. Mas o perdão não veio fácil. Na semana seguinte, enquanto mudava para Oeiras, caixas de livros, roupas, o urso do Afonso, encontrei uma carta dela no correio. Filha, aluguei um quarto em Sintra com o que sobrou. Volta ao que puderes. Pelo Afonso. Ri, amarga, e rasguei-a, mas guardei os pedaços como lembrete. O apartamento novo era luz, janelas amplas para o mar, um quarto para ele com vista para as ondas, e um jardim onde plantei romãzeiras, ironia, frutos do jardim perdido. O Afonso adaptou-se rápido, fazendo amigos na escola local, jogando futebol na praia ao pôr do sol, os pés na areia dourada como o ouro aluvial do Mondego. O Dr. Sousa fechou o caso, tudo resolvido. Ela assinou a renúncia. Mas o verdadeiro julgamento era interno. Comecei terapia, uma psicóloga em Cascais, doutora Rita, com sotaque suave do Minho e olhos que viam através das máscaras. Mariana, a vingança libertou-te, mas o ódio ainda te prende. Porquê? Respondi nas sessões, voz e quando na sala branca, porque ela me roubou a infância, e eu roubei-lhe o conforto. Equilíbrio, não. Ela balançava a cabeça. Equilíbrio é perdoar sem esquecer. Lutava com isso, caminhando na marginal de Oeiras, o vento salgado limpando a mente como chuva no Douro. Então veio o golpe inesperado, uma carta do notário. O pai deixara uma apólice secreta, 50.000 euros, para mim, mas com ela como beneficiária alternativa. Ela recusara, assinando para mim. Toma, filha. Mereces mais que eu. Chorei na praia, o Afonso a construir castelos, e liguei-lhe. Obrigada, mãe.
Silêncio, depois, pelo Afonso. E por ti? Visitei-a no quarto alugado, um cubículo em Sintra, com vista para o Palácio da Pena, paredes mofadas cheirando a umidade. Ela emagrecia, cozinhando sopas de couve no fogão minúsculo. Senta-te. Trouxe pastéis. Rimos, e pela primeira vez em anos, partilhámos uma refeição sem veneno. Mas o passado não morre fácil. O Afonso perguntou uma noite: mãe, a avó é má? Pensei, olhando as estrelas sobre o Atlântico. Não, amor. É humana. Como nós. A terapia ajudava, mas o ódio era uma semente teimosa, brotando em noites de insônia. Sonhava com o tribunal, com o martelo, com ela sozinha. Acordava suada, abraçando o Afonso, jurando proteger-lhe o coração. Verão chegou, com festas de São João em Oeiras, fogueiras na praia, sardinhas a crepitar, alho porro nas portas para afastar maus espíritos. Convidei-a, e ela veio, tímida, trazendo um cesto de morangos de Sintra. O Afonso correu para ela, e dançámos ao som de concertinas, o fogo iluminando rostos como máscaras de comédia e tragédia. Naquela noite, sob as chamas, senti o ódio recuar, como maré baixa, revelando conchas quebradas mas ainda belas. Ainda assim, a cicatriz ficava. Recuperei tudo, casa, carro, joias, dignidade, mas o preço era a ilusão da família perfeita. Em Portugal, onde o fado canta de saudades incuráveis, aprendi que a verdadeira herança é o que construímos das ruínas. O outono trouxe chuvas miúdas a Oeiras, como lágrimas de um céu arrependido, lavando as praias e enchendo os regatos que corriam para o Tejo. O apartamento novo era um refúgio, paredes pintadas de azul como o azulejo de Alcobaça, o som das ondas a adormecer o Afonso, e eu, Mariana, a equilibrar turnos no hospital com as sombras da mente. A vingança consumara-se, a casa vendida, o dinheiro no banco, um futuro palpável, mas o vazio que deixava era um abismo, e quando com perguntas que a doutora Rita explorava nas sessões: sentes culpa, Mariana? Ou alívio puro? Respondia com honestidade crua, as duas. Alívio por respirar livre, culpa por a deixar nua como a cheguei ao mundo. Ela, a minha mãe, adaptava-se à precariedade com uma resiliência que eu nunca lhe vira. Alugara o quarto em Sintra por 400 euros, trabalhando como costureira para turistas no centro histórico, remendando vestidos floridos para as visitas ao palácio. Ligava-me aos domingos, voz rouca pelo frio: filha, o Afonso gosta da escola nova. Manda foto. Enviava, e ela respondia com emojis de corações, frágeis pontos sobre o precipício. Uma tarde, levei-o a visitá-la. O caminho pela A5 era um borrão de eucaliptos, o ar cheirando a terra molhada. Sintra recebia-nos com neblina, o Palácio da Pena coroado de nuvens como um sonho romântico. O quarto dela era um cubículo, cama de ferro, mesa com máquina de costura singera antiga, herança do avô, que tecera redes de pesca no Algarve, e uma janela que dava para o jardim público, onde pavões gritavam como almas penadas. Ela abraçou o Afonso com força, cheirando a linha e sabão de Marselha. Meu neto. Trouxe os pastéis. Ele riu, entregando a caixa da pastelaria imperial, e sentámo-nos a comer, o açúcar polvilhando a mesa como neve rara em Portugal. Avó, por que vivias na casa grande e agora aqui? Perguntou ele, inocente como o mar calmo de Setúbal. Ela olhou para mim, olhos suplicantes, e eu assenti. Porque a avó e a mãe brigaram, amor. Mas brigas acabam, e o amor fica. Conversei com ela enquanto ele brincava com um novelo de lã. Como estás, mãe? Sem o carro, sem o conforto. Ela encolheu os ombros, costurando um botão num casaco de turista invisível. Durmo melhor, sabes? Sem o peso da casa a esmagar-me. E tu? O apartamento é bonito. Descrevi-o, o jardim com romãzeiras a dar fruto, as noites em que cozinhávamos cataplana de marisco juntos, o Afonso a aprender viola com um vizinho reformado. Ela sorriu, mas havia tristeza nos olhos, como o fado que toca em casas de Alfama às 2 da manhã. Eu errei contigo desde o início, Mariana. Após o teu pai. Fugi para dentro de mim. O jogo era escape, as tias eram escudo. Proibir o Afonso. Foi o orgulho a falar, o medo de envelhecer sozinha. Ouvi, o coração apertado como uma laranja espremida para sumo amargo. Medo eu também tenho, mãe. De o Afonso crescer sem avó, sem raízes. Ela pegou na minha mão, as veias salientes como rios secos no Alentejo. Então, deixa-me ser avó. Sem casa, sem joias, só eu. Prometi visitas semanais, e saímos com o Afonso a correr à frente, chutando folhas outonais. No carro de regresso, ele disse: a avó é fixe agora, mãe. Ri, lágrimas nos olhos. Sim, amor. Aprendemos todos.
Mas a mente traía. Nas noites de insônia, o ódio sussurrava, ela manipula de novo. A doutora Rita disse, é o trauma, Mariana. Confia devagar. Confiei, convidando-a para o Natal em Oeiras. Preparámos a casa, pispa de bacalhau no forno, rabanadas doces, o presépio com figuras de cortiça de óbidos. Ela chegou de autocarro, trazendo um cachecol tricotado para o Afonso, azul como o mar da Ericeira. A ceia foi tensa no início, conversas sobre o tempo, o Benfica a perder o campeonato, mas o vinho da bairrada amoleceu as arestas. O Afonso recitou um poema de Natal, e ela chorou, aplaudindo com mãos calejadas. Depois, na cozinha, enquanto lavávamos a louça, ela confessou, eu sabia do testamento secreto. O teu pai escondeu-o de mim, para te proteger. Assinei porque mereces. Abracei-a sob a torneira a pingar, sentindo o perdão brotar como uma nascente no Gerês. Obrigada, mãe. Mas o passado latejava, recordava o dia em que, grávida do Afonso, ela me disse, não cases com esse motar, vais arrepender-te. Arrependi-me? Nunca, o João fora luz, mesmo breve. O ano novo trouxe mudanças. Ela mudou-se para um apartamento partilhado em Cascais, com outras viúvas, trabalhando num café na Marina, servindo galões e sorrisos para iates brancos. Visitas tornaram-se rotina, piqueniques na boca do inferno, onde as ondas rugem como leões, histórias de infância que ela contava agora sem mentiras. O Afonso florescia, aprendendo a surfar nas ondas de Carcavelos, o corpo magro ganhando força como videiras no Douro. Ainda assim, o demónio do ódio espreitava. Uma discussão boba, ela criticou o meu corte de cabelo, parece hippie dos anos 70, e explodei, não critiques o que resta de mim após te dar tudo. Ela recuou, ferida, e eu corri para a terapia. É normal, disse a doutora Rita. Cicatrizes coçam. Corei coçando devagar, cartas trocadas, onde escrevia os ódios não ditos, e queimava-as na praia ao luar, cinzas levadas pelo vento para o Atlântico. Primavera chegou com festas de Páscoa, folar de lolé, ovos pintados, missa na igreja de Oeiras. Ela veio, e caminhámos pelo calçadão, o Afonso a apanhar conchas. Mãe, perdoas-me de verdade? Perguntou ela, voz baixa como o murmúrio do mar. Parei, olhando as ondas quebrarem na areia. Perdoa o que se pode perdoar. O resto. Enterramos juntas. Abraçámo-nos, salgadas de lágrimas e mar, e senti o peso levantar, como um barco a largar âncora. O Afonso, agora 8 anos, desenhou-nos, 3 figuras de mãos dadas sob um sol português. Pendurei na parede, ao lado de fotos do pai. A vingança fora o fogo que purificara, agora, as cinzas fertilizavam novo solo. Em Portugal, onde a saudade é ar que respiramos, aprendi que a família não é perfeita, é remendada, como um azulejo lascado em São Bento, belo na imperfeição. O verão de 2026 caiu sobre Oeiras como um manto quente de luz, o ar carregado de sal e pinheiros da mata que bordejam as praias. O Afonso, agora com o bronze de quem passa dias na água, corria pela marginal com a prancha de surf debaixo do braço, gritando, olha, mãe, enquanto apanhava uma onda pequena como um cão a perseguir a cauda. Eu observava da toalha, o livro de psicologia aberto no colo, a doutora Rita recomendaram sobre resiliência familiar, páginas cheias de histórias de reconciliações duras como o granito da Serra da Arrábida. A minha mãe chegava todos os sábados de Cascais de comboio, o bilhete de 3ª classe amarrotado na mão, trazendo sempre algo, um cesto de amêijoas frescas do mercado da Nazaré, ou um romance policial que lera no café onde trabalhava. A reconciliação era uma dança lenta, passos ensaiados com tropeções. Havia dias bons, piqueniques no parque urbano, onde comíamos bifanas quentes e contávamos anedotas sobre o avô, o pai, que contava histórias de imigrante na Suíça, de queijos gigantes e montanhas nevadas. Ela ria agora, sem reserva, os olhos enrugados a brilhar como o Tejo ao pôr do sol. O Afonso adorava a avó, conta da bruxa do casino. E ela contava, versão limpa, de como o jogo era um dragão que ela domara com trabalho honesto. Mas havia dias maus, um telefonema áspero quando ela se atrasava, e eu explodia, não me faças esperar como fazias na infância. Ela calava-se, magoada, e eu pedia desculpa com um ramo de flores de Sintra. A terapia ajudava a navegar. Estás a reescrever a narrativa, Mariana, dizia a doutora Rita, na sala com vista para o mar agitado de Cascais. De vítima a autora. Sim, eu era autora agora, escrevia o nosso fim não como tragédia, mas como drama com epílogo esperançoso. Usei o dinheiro da venda para investir, um curso de gestão no ISCTE, onde aprendi a equilibrar contas como equilibrava emoções, e subi na carreira no hospital, virando chefe de enfermagem, coordenando equipas que salvavam vidas com a mesma precisão que eu salvara a minha. Ela mudou-se para Oeiras no outono, num apartamento teu modesto perto do nosso, pago com a reforma magra e costuras extras. A mudança foi festa, sardinha assada na brasa,
vinho verde gelado, o Afonso a soprar confetes como em carnaval de Torres Vedras. Bem-vinda ao bairro, avó, gritou ele, e ela chorou, abraçando-nos sob as luzes de corda no jardim. Jantares semanais tornaram-se tradição. Eu cozinhava, ela contava histórias, o Afonso ouvia com olhos grandes como figos pretos. Mas o clímax veio no Natal chuvoso, 2 anos após o furacão. A família estendida, tias, primos, reuniu-se no meu apartamento, mesas minadas com peru assado, bacalhau, e o cheiro a canela de sonhos. As tias, outrora aliadas dela, agora olhavam-na com pena misturada a respeito. Isabel, que força, mulher! Ela ergueu o copo, voz firme, pela família que reconstruímos das cinzas. Brindámos, mas depois, na cozinha, ela puxou-me à parte. Mariana, eu sei o que fiz. Proibir o Afonso. Foi o meu pior ato. Perdoa-me, filha. Deixa-me morrer em paz. As palavras acertaram como uma onda na Nazaré. Abracei-a, sentindo o coração dela bater fraco contra o meu. Perdoo-te, mãe. E amo-te, apesar de tudo. Chorámos juntas, o vapor das panelas embaçando o vidro da janela, o Afonso a espreitar curioso. Naquela noite, trocámos presentes, eu dei-lhe um colar simples de prata, comprado em Mafra, ela, uma carta, obrigada por me salvares de mim mesma. O ano novo trouxe paz. Passeámos em Fátima, como no meu sonho de infância, velas acesas, o silêncio da capela a curar almas. O Afonso rezou por todos nós, e eu senti o ciclo quebrar, ódio para amor, dor para graça. Ela adoeceu na primavera, um cancro no pulmão, ironia cruel como os cigarros do pai, e eu cuidei dela no hospital, turnos invertidos, mãos que limpavam o sangue dela agora com ternura. Morreu em junho, sob o sol de Oeiras, com o Afonso ao lado a ler-lhe um livro de contos. Avó, vais para o céu jogar cartas sem perder. Ela riu fraco. Sim, meu anjo. E ganho por ti. Enterramo-la em Sintra, perto da Vila Perdida, com cravos vermelhos e fado ao vivo, estranha forma de vida, a saudade de Amália. No cemitério, o Afonso perguntou, mãe, recuperaste tudo? Sorri, ajoelhando na terra úmida. Sim, amor. Mas o melhor era ela, no fim. Agora, vive com o peito leve, o Afonso a crescer forte, ondas de futuro à frente. A vingança fora necessária, como cirurgia para salvar o corpo, o perdão, o remédio para a alma. Em Portugal, onde o mar dá e leva, aprendi que a verdadeira herança é o que deixamos no coração, não casas ou joias, mas lições gravadas como azulejos eternos.